Valeu. A gente teve algum problema aqui com a gravação, mas partindo então do alinhamento, para o alinhamento dos painéis são utilizados réguas de madeira, aparelhadas ou de alumínio, barras de metalon ou treliças. Após o alinhamento, é demarcado no EPS o traçado das instalações, a parte hidráulica, e essa marcação pode ser feita por meio de tinta spray ou pincel, e em seguida dessa marcação são abertas cavidades no painel com o uso de um soprador térmico, o qual o EPS vai se moldar a partir da projeção do ar quente do soprador. Aí, sucessivamente, é a etapa de revestimento. A primeira camada vai ser como um chapisco. Ela deve preencher a superfície do EPS até o nivelamento com a malha de aço. A projeção da argamassa deve-se iniciar numa parte inferior em direção superior e a espessura final tem de ser de 3,5 centímetros. Quando obtiver a cura da primeira camada em até 48 horas do revestimento, deve-se iniciar a colocação de batentes e caixilhos. Nesse momento, já pode ser retirado as escoras, porque ali já vai estar suportando ali, vai estar auto-suportando já. Aí aqui eu vou passar um vídeo que detalha bem esse processo de execução. Aqui já demonstra que já tem a fixação das barras. Aí já vem a placa aí com o EPS, com a malha. Aí já estruturando eles, já colocando eles de acordo com as barras. Pode ver aí que tem um apoio, que é para fazer o alinhamento dos painéis, feito com madeira. Aí mostra também a questão da fixação, usando o grampeador. Aí como pode ser feito, aberto uma esquadria, no EPS. Aí o reforço ali da malha, onde são colocadas as vergas e as contravergas. E mostra também aí parte da estruturação da laje. Mostra um exemplo de como pode ser executada uma escada usando o EPS. Como é configurado a malha, uso do soprador térmico para modular o EPS para passagem de tubulações e conduítes. Como a malha vem para preencher depois a tubulação, aí mostra o jateamento do concreto sobre a malha. Isso demonstra como que é rápido esse método construtivo, como que é uma construção limpa, né? Aí mostra também a execução da laje. Aí mostra a questão estrutural de como feita ali a função do concreto, e o EPS só fazendo uma função de preenchimento. Mostra o EPS também na cobertura.
Eu vou falar agora aqui das vantagens e desvantagens do método de estrutura de poliestireno escondido. Achei interessante falar, além das vantagens e desvantagens na parte estrutural, falar do material em si, algumas vantagens e desvantagens dele. A falar das vantagens primeiro, excelente relação custo-volume útil. No caso, o custo do metro cúbico do EPS ele é competitivo comparado ao custo do concreto usinado e da argamassa industrializada por volume. Sendo assim, torna-se viável em circunstâncias propensas ao uso do poliestireno. Outro ponto é a boa relação resistência-massa, boa resistência mecânica, compressão, tração, flexão, com pouca massa. A leveza diminui a carga da estrutura nas fundações associada à resistência. Excelente características de deformabilidade, resistência elevada e estabilidade dimensional. Ele distribui bem as cargas atuantes, deformando-se, dissipa tensões concentradas sem romper-se, não induz fissuras e trincas nos componentes contíguos. Excelente facilidade de uso e conformação, manuseabilidade, produtividade, ergonomia. Também é uma ampla compatibilidade físico-química com os demais materiais empregados na construção civil. E a durabilidade proporciona ótima durabilidade, por isso ele se torna muito competitivo em relação aos outros materiais que podem ser usados com a mesma finalidade. Proporciona um ótimo isolamento sonoro. Fungos e bactérias não se proliferam no EPS. Uma ampla adequabilidade com os métodos e processos empregados na construção civil, no caso a construção tradicional, artesanal, construção industrializada. Aí entrando na sustentabilidade aí do material, ele é 100% reciclável, proporciona economia de energia, produção sem emissão de CFC, nenhuma emissão de VOC, que é compostos orgânicos voláteis. Algumas vantagens na execução da obra com o EPS. Pode ter o ganho de até 70% na execução da obra. Painéis em EPS dispensam a necessidade de baldrame, reboco, assentamento, entre outros trabalhos. Basicamente fixar o painel e está pronto. Também reduzem a quantidade de mão de obra, eliminando riscos em relação à segurança do trabalho, como o uso de andaimes. Por ser leve e fácil a sua trabalhabilidade, oferece baixíssimos riscos aos operários envolvidos na construção. Agora eu vou falar aqui um pouco das algumas desvantagens dele. No caso aí da temperatura, o poliestileno, quando é exposto a temperaturas acima de 80 graus, o núcleo dele começa a degradar. No caso de incêndio, esses valores são facilmente superados. Por isso, o poliestireno é indicado para temperaturas ambientes e temperaturas abaixo de 0 graus. A sua fácil combustão, ele é altamente indicado no isolamento. Ele é altamente indicado o isolamento adequado em ambientes que tenham contato com EPS. Nas construções feitas com EPS, é indicado a blindagem da instalação elétrica para não correr perigo de fagulhas ou aquecimento. No caso da resistência, eu citei que ele é resistente, mas quando ele não é revestido, ele com massa ou alguma vedação, ele tem uma baixíssima resistência. Ele também tem uma baixa aderência nas ligações, nas partes que ligam os blocos, painéis de EPS, existe uma baixa aderência em relação à resistência, quando ele não está revestido, né? Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as estruturas de alvenaria de blocos solo-cimento, começando sobre o contexto histórico e a sua definição.
Vamos falar um pouco também sobre a motivação da criação do bloco solo-cimento, o que ele é, como é feito, algumas características e sua classificação. Bom, na construção civil existem alguns materiais, tais como o concreto, o aço, a madeira, que são utilizados em larga escala. Contudo, existem outros materiais que vêm sendo introduzidos nas obras a cada dia. No entanto, existem materiais que estão sendo pesquisados e explorados em várias estruturas pelo mundo, visto que os elementos comuns sofrem com o processo de extração, no qual o gasto de energia é muito alto, ou a degradação do meio ambiente para a sua obtenção também é muito elevada. Sendo assim, surgiu o pensamento ecológico, preocupado com o futuro da construção civil mundial, que surgiu com grande expressão, assim criando um novo paradigma nesse setor, que acabou avaliando novas técnicas e tecnologias. E para se definir o que vem a ser a tecnologia apropriada e o seu campo de atuação, deve primeiro se procurar esclarecer que a tecnologia não deve ser confundida com a técnica. Apesar da maioria das pessoas confundirem esses dois termos, a tecnologia e a técnica são conceitos bastante distintos. O setor da construção civil é um grande consumidor de recursos que não são renováveis, principalmente os que são de origem mineral, tendo uma grande participação na taxa de geração de poluentes e sendo uma das maiores fontes de geração dos resíduos sólidos urbanos, em especial os resíduos da construção civil. Em vista da grande interferência no cotidiano, nas atividades econômicas, na qualidade de vida e no meio ambiente, se notou a importância de uma gestão que fosse sustentável. Além disso, os setores que são industriais e a indústria da construção civil causam grandes impactos ambientais, sejam colaborando para o efeito estufa e pelo alto consumo de energia, pela geração de seus resíduos e também pela elevada utilização de seus recursos naturais. O uso da terra como material de construção, ele já vem sendo utilizado desde que o homem sentiu a necessidade de construir o seu próprio abrigo. Atualmente, o uso da terra na construção civil pode ser distinguido em dois níveis. Por um lado, a sobrevivência dos sistemas construtivos mais primitivos, gerado pela carência em que vivem algumas populações, e por outro lado, pelas investigações e incentivos de algumas instituições que têm pesquisadores para o uso de técnicas que são inovadoras e coerentes, que são caracterizadas pela simplicidade, eficácia e também seu baixo custo. As contribuições para o avanço de tecnologia de construção com terra já são inúmeras e vêm de todas as regiões do mundo, de profissionais de diversas áreas e que são estimulados, que também se tornam criativos por esse estímulo e que acabam se tornando também extremamente dedicados. E de acordo com a ABCP de 1986, o solo cimento é o produto resultante de uma mistura de solo com cimento Portland e água, que quando são compactados com uma umidade ótima e sob a massa específica seca, em proporções que são previamente estabelecidas, ele adquire uma resistência e durabilidade por intermédio das reações que acontecem na hidratação do cimento. E segundo a NBR 10.834 de 2013, define-se que o bloco vazado de solo-cimento, como componente para a alvenaria de seção transversal, tem que ser útil entre 40% e 80% da seção
transversal total, constituído por essa mistura, né, de solo e cimento portland com água. E também, eventualmente, pode ser adicionado alguns aditivos, conforme a NBR 8.491 de 2012, define-se que o tijolo maciço de solo cimento, como um tijolo que possui um tamanho real, ele não pode ser inferior a 85% do volume total bruto, constituído por essa mistura homogênea de solo e cimento com água. Esses blocos são classificados da seguinte forma: blocos vazados de solo e cimento comuns, blocos vazados especiais e tijolos maciços de solo e cimento. Todos devem ter o seu formato retangular e com dimensões nominais definidas, todos conforme as normas brasileiras. O bloco de solo cimento, depois de curado, tem alta resistência à compressão simples e também possui baixa a taxa de absorção de água. A resistência é tanto mais elevada quanto maior for a quantidade de cimento pregado. Ou seja, quanto mais cimento conseguimos colocar nessa mistura, maior vai ser a resistência que esse bloco vai conseguir alcançar. O bloco de solo cimento, ele também pode ser chamado de tijolo ecológico, porque ele é uma alternativa que veio para suprir a carência habitacional devido ao baixo custo da construção, uma vez que ele valoriza os materiais naturais, sendo um produto de encaixe que dispensa grandes pilares e formas para a execução da estrutura, assim garantindo mais agilidade ao longo desse processo de construção. O bloco de solo cimento também possui 2 furos internos, onde permite embutir a rede elétrica e a rede hidráulica, o que acaba fazendo com que dispense os recortes nas paredes. Daí você diminui as suas perdas no seu revestimento. Bom, pode passar. Como o Pablo já disse, o bloco solo e cimento é composto por uma mistura do solo, do cimento, mais a água. E essa mistura é compactada numa prensa, podendo ser manual ou automatizada, e depois esses blocos são postos à sombra para fazer a cura. E, como se diz, a proporção desses elementos pode ser de 1 para 10 até 1 para 14, dependendo do tipo de solo escolhido. E outra variável que isso acomete é a qualidade desses blocos, pois dependendo do solo, você vai ter um bloco de maior ou menor qualidade. E como o Pablo disse também, esses blocos, eles são chamados também de tijolos ecológicos, pois eles não precisam ser queimados como os tijolos convencionais de cerâmica. Mas eu não consegui achar um estudo que compara os blocos, a fabricação dos tijolos cerâmicos e dos tijolos ecológicos de bloco solo cimento, pois mesmo que estes blocos não sofrem a queima, eles levam cimento na sua composição. E para todos sabem que para a fabricação do cimento tem uma poluição muito grande, então talvez uma coisa não supre a outra. Eu não consegui arrumar um estudo que compara se realmente, na prática, ele vai ser um elemento ecológico. Pode passar, por favor. Falando agora um pouco sobre o solo, como o solo deve ser para que se tenha um bloco de qualidade, é ideal que ele seja, na sua maior parte, arenoso, pois se ele for muito argiloso,
algumas argilas têm a propriedade de expandir. E isso não é interessante para a fabricação dos blocos, pois podem haver fissuras ou rachaduras depois de pronto. Então, ele tem que ter de 50% a 70% de areia, 10% a 20% de silt e 10% a 20% no máximo de argila. E este solo também tem que atender o limite de liquidez, tendo menor de 40% a 45%. O limite de liquidez é quando a umidade do solo passa do estado plástico para o estado líquido. Então, é necessário que esse tipo de solo seja plástico, pois ele vai ser informado na prensa lá e vai ser moldado e desmoldado. Então, é preciso ter uma certa coesão nessa mistura para que ele não sofra quebra ou uma falta de ligação entre as partículas. Passa, por favor. Outro componente também que compõe é o cimento, que tem a função de aglutinar as partículas de solo e dando também a resistência e a durabilidade a estes elementos. E também pode ser adicionado outra adição mineral ou algum super plastificante, por exemplo, para melhorar ainda mais a qualidade dessa mistura. E pode-se utilizar qualquer tipo de cimento, mas vários autores que eu consultei, eles indicam mais o cimento CP2. Eu passo, por favor. E por último é a água, que ela tem a função de fazer a coesão entre o solo e o cimento, além de possibilitar a hidratação do cimento, fazendo também a estabilização do controle de umidade, pois não pode ser um solo muito seco, pois aí não vai ter a coesão necessária para esses blocos serem formados e desformados. E depois de prontos, eles também têm que ser como se fosse uma estrutura de concreto. Eles têm que sofrer o processo de cura e gasta mais ou menos 150 ml por cada bloco. Bom, o fechamento vertical desse tipo de sistema construtivo que usa bloco solo cimento, evidentemente é feito pelo próprio bloco. Então, aqui é um caso que, assim como no sistema anterior eu fiz uma comparação com a alvenaria estrutural, aqui também uma certa comparação ela pode ser feita no sentido de que, assim como na alvenaria estrutural, uma edificação, uma obra que vá usar um sistema como esse, que se usa de bloco solo cimento, ela pode apresentar as paredes que usam bloco solo cimento tanto para a função de vedação quanto para a função estrutural. Então, numa obra alvenaria estrutural, você usa os blocos estruturais para exercerem função estrutural. Eles, de fato, existem as cargas, a compressão, mas você também pode, por exemplo, combinar blocos estruturais com um sistema de concretamento convencional, onde você tem lá os pilares e as vigas exercendo a função estrutural, e você pode utilizar, se quiser, os blocos estruturais para simplesmente fazer a vedação. Não faria muito sentido isso, porque esses blocos eles são muito mais caros do que os blocos convencionais. Então você ia estar gastando dinheiro à toa, né? Já que você já tem os pilares e as vigas, por exemplo. Então não faria muito sentido. Aqui a lógica pode ser mais ou menos a mesma. Então esses blocos eles já são fabricados justamente para poderem apresentar uma resistência característica, a compressão maior do que os blocos convencionais.
E justamente por isso eles podem exercer função estrutural na compressão. Então, se você usar um bloco de solo-cimento só para vedação e combinar isso com um sistema de concreto armado convencional usando pilares, talvez isso não faça muito sentido, porque dependendo da questão do custo, você pode estar, de repente, gastando dinheiro à toa, por exemplo, se ele fosse muito caro, tá, de ser produzido, e aí você precisaria fazer uma análise financeira para poder comparar custos. Mas ele tem essas duas possibilidades, pode servir tanto como vedação quanto ter função estrutural na compressão. E assim como na alvenaria estrutural também, você vai precisar combinar isso com aço, tá? Ou um outro material que tenha uma boa resistência à tração, que na maioria das vezes a gente só fala de aço, tá? E nesse caso, os pilares eles são substituídos pelos groutes, que são reforços, tá? Que são feitos a cada 1 metro, a cada 1,5 metro, por exemplo, e aí depende de cada projeto, depende de cada detalhamento. O grout ele é basicamente um pilar numa versão reduzida, onde em vez de você usar uma armadura com 4 barras, por exemplo, é usado geralmente uma barra, né, o que o pessoal chama de agulha, então é colocado uma agulha e aí é feita a concretagem em cima. Isso é o grout. Aqui, nesses blocos, os grouts eles podem ser feitos facilmente, assim como na alvenaria estrutural, porque o próprio bloco ele tem a abertura justamente para poder facilitar não só a parte dos projetos complementares, né, porque você pode aproveitar aquelas aberturas para poder fazer a passagem dos eletrodutos, das tubulações, mas também servem para facilitar na criação dos grouts. Tá? Então é realmente muito parecido com a alvenaria estrutural. Da mesma forma, a gente pode fazer a combinação desses blocos com vigas de respaldo, que são aquelas vigas, as pessoas chamam de cinta de amarração às vezes, que são aquelas vigas que ficam entre a alvenaria e a laje, e com vergas e contravergas, né, nas aberturas dos vãos, das janelas, das portas, para evitar o surgimento de trincas futuras. No quesito de coberturas, não existe nenhum tipo de limitação. Você pode ser usado lajes pré-moldadas, pode ser usado telhas cerâmicas de fibrocimento. Não existe uma limitação específica para esse sistema. Qualquer tipo de cobertura funcionaria perfeitamente. Pode ir para o próximo. Então, alguns detalhes relacionados a projeto e dimensionamento, o que a gente precisaria levar em consideração para poder projetar ou dimensionar uma edificação usando esse tipo de sistema de bloco solo-cimento. Então, um projeto arquitetônico, claro, a gente sempre vai partir dele para poder fazer o lançamento dos pilares, por exemplo, no concreto armado, e aqui fazer o lançamento dos grouts, e para fazer os projetos complementares, então parte de um projeto arquitetônico. E na parte estrutural, o que precisaria ser definido primeiro é a resistência característica do bloco. Então, já que o bloco vai exercer função de resistir aos esforços de compressão, a gente precisa primeiro fazer uma estimativa de cargas para poder saber qual é de fato a carga que vai ser gerada nesses blocos, nessa alvenaria, para a partir daí conseguir dimensionar um bloco que tenha as dimensões corretas para poder resistir a essa compressão. Então, você pode ter blocos de diversas espessuras. É muito comum no mercado se falar em bloco de 10, bloco de 15. Isso é a espessura do bloco, né? A espessura de 9 centímetros, chama de bloco de 10. A espessura de 14, chama de bloco de 15. E quanto maior a espessura, maior a resistência do bloco. Então, aqui, de fato, a gente está falando da mesma coisa como na alvenaria estrutural. Você vai dimensionar o bloco em função da necessidade que se tem de resistência. O detalhamento dos graus é muito importante, e quando eu digo detalhamento dos graus, eu digo não só definir o espaçamento entre as agulhas. Então os graus são esses pontos que vocês conseguem ver na imagem, que tem uma barra de aço subindo, essas barras de aço na vertical, o pessoal chama isso de agulha. Então é colocada uma agulha e nesse ponto é concretado. Então essas duas primeiras barras, essas que estão mais evidentes aí na imagem, dá para ver que ali foi concretado justamente na abertura ali no orifício do bloco. Então essa concretagem é para poder reforçar no quesito compressão e o aço é para poder resistir à tração. Então um pilar na versão reduzida, como eu mencionei anteriormente.
Então aqui o projeto ele precisa detalhar o grout no sentido de poder determinar qual vai ser o espaçamento entre dois grouts. Então você não vai colocar um grout literalmente ao lado do outro, existe um espaçamento, e esse espaçamento precisa ser definido de acordo com as cargas que vão ser aplicadas. Depende de cada projeto, depende de cada situação. Bem como, por exemplo, qual é o aço que vai ser usado. Então a gente tem vários tipos de aço CA50, CA60, as bitolas existem várias, né? Em polegadas ou milímetros, o pessoal geralmente fala 8 milímetros, 10 milímetros, 12. Então você precisa definir também qual vai ser o aço que vai ser colocado ali. Então tanto a bitola quanto o espaçamento e esse detalhamento. E a concretagem do grout, esse grout ele também precisará ter um traço. Então precisaria ser definido qual é o traço desse grout. Então esses são detalhes que é importante. É um projeto estrutural comum, aqui funciona como qualquer outro sistema, concreto armado, alvenaria estrutural, não tem diferença de fato. A novidade está no fato desse bloco ser considerado material ecológico, mas em questão estrutural de dimensionamento não faz muita diferença. Essas aberturas, elas facilitam, como já falei, já foi apresentado anteriormente em outros slides, na passagem dos eletrodutos e das tubulações. Então aqui ajuda, você não precisa ficar saindo cortando alvenaria, parede com maquita, como é feito em concreto armado, porque a própria alvenaria ela já consegue fornecer o espaço e o caminho necessário para você poder adentrar com essas estruturas complementares. Pode passar. Então aqui eu coloquei um exemplo prático de uma estrutura que foi feita usando desse sistema de bloco solo-cimento. Eu coloquei o nome do arquiteto e a localização da estrutura para poder dar os créditos ao profissional. Tá? Mas foi uma edificação aí com 500 metros quadrados. A fundação escolhida foi uma sapata corrida. Então é interessante isso, porque assim como na alvenaria estrutural, o sistema usando esse bloco de solo-cimento, ele tem a sua a divisão de cargas e distribuição de cargas feita de forma uniforme. Então é interessante usar uma sapata corrida, porque ela vai junto com a caminha no mesmo sentido que essa distribuição de cargas. Então aqui uma sapata de 50 de largura por 30 de altura, alvenaria em bloco solo-cimento. A cobertura utilizada, como eu falei anteriormente, não tem restrição quanto ao tipo de cobertura que pode ser usado. Então aqui, por exemplo, foi usada uma laje treliçada protendida. Inclusive não é tão comum a gente ver aqui na nossa região. Hoje em dia já é bastante comum se falar em laje protendida, a gente não vê isso toda hora. Mas com uma laje protendida você consegue vãos muito maiores, tá? E não precisa ficar colocando um monte de pilar, um monte de grout no meio da tua edificação, você consegue ter um espaço muito bacana. Então aqui foi usado laje treliçada protendida. A estrutura de sustentação do telhado foi uma estrutura metálica, então nem foi madeiramento, mas que também pode ser utilizado, e as telhas cerâmicas. Então, assim, zero restrição. Dá para combinar esse sistema com tudo que a gente já está acostumado, que é de mais tradicional e convencional na construção civil. Tá? Vergas e contravergas, isso também precisa ser detalhado. Então, aqui foi utilizado um bloco do tipo canaleta. Lá no primeiro slide que o Pablo mostrou sobre esse sistema, apareceu a imagem do bloco canaleta, então também pode ser feito blocos, não só blocos vazados, aqueles mais comuns, mas também bloco canaleta. Então, na canaleta, você tem ali como uma espécie de forma, né? Usa a canaleta como uma espécie de forma para fazer a concretagem da laje, dentro da viga, perdão, e dentro dessa viga você faz a armação. Então, define-se qual é o aço que vai ser utilizado, qual é a quantidade de barras que vai ser utilizado, qual que é o traço do concreto que vai fazer essa concretagem dessa viga, e tudo isso dentro do bloco canaleta. Então, aqui nesse caso foi usada uma barra de 3,16 polegadas, que é a barra de 4,2 milímetros. Tá? Isso para fazer as vergas e contravergas. Depois, para fazer os grouts, eu não consegui encontrar na minha fonte qual foi o espaçamento, mas a barra utilizada foi de 3/8, 10 milímetros. Então, realmente, em questão de dimensionamento, esse sistema ele se confunde muito com a alvenaria estrutural em muitos momentos e não tem muita diferença. A questão realmente está no fato do bloco ser ecológico e isso é a novidade do sistema em si. E questão de revestimento, por último tópico também, dá para ver, sem novidade, sem restrição, revestimento com gesso e azulejo nas áreas molhadas. Então, tudo pode ser utilizado em termos de revestimento, estruturas
de cobertura, detalhamento, tudo muito parecido com o que a gente já está acostumado. Pode passar. Então, agora tratando da fundação para a alvenaria de bloco solo cimento. Então, como eu já tratei na fundação para o EPS, vai depender a fundação vai depender muito das especificações do projeto, a especificação do solo, né? Mas normalmente mais utilizada as sapatas corridas, como já foi tratado ali no exemplo do João, e também o radier. Porque eles permitem que a carga da edificação ela se distribua de maneira uniforme pelo solo, como foi bem abordado ali pelo João. O radier, ele é aconselhado devido ao fato de se adaptar a qualquer tipo de solo e evitar problemas de recalques diferenciais, como é mostrado aqui nesse caso aqui. Agora, tratando um pouco do processo de execução, aí sobre a fundação, sobre o radier ou sobre a sapata corrida, é assentada a primeira fiada de bloco. Para isso, é utilizada uma argamassa feita com a própria mistura de solo e cimento, que vai ser aditivado com cal e algum outro produto químico que pode vir a ter também, e que ajude a reter essa água e minore a retração. Uma coisa que deve se tomar cuidado é que as duas primeiras fiadas devem ser rigorosamente niveladas e alinhadas, por causa da sequência, por causa do alinhamento da parede. Aí tem a questão também de que os blocos, pode ser visto na parede, ela é feita a amarração. Então ali, as juntas, elas devem ser desencontradas. E ali a junção dos blocos é feito com um uso de uma cola à base de PVC. As instalações elétricas e hidráulicas, como foi tratado, elas ficam embutidas no furo dos blocos. Dependendo do projeto, dependendo do projeto estrutural, alguns furos vão precisar do grauteamento, como também foi tratado pelo João, de como é necessário o grauteamento, dependendo para fazer a função estrutural necessária naquele ponto específico. As aberturas são marcadas também com a utilização de caixotes. As vergas e contravergas são feitos com os blocos solo cimento tipo canaleta, como o João já detalhou e como mostra nessa imagem aqui, onde é passado aqui o vergalhão e é utilizado essa canaleta, onde depois da passagem desse ferro é feito o grauteamento com o traço aí que for necessário. Aí a cobertura ela se adapta a diversos tipos de cobertura, mas geralmente é utilizado mais as maneiras mais convencionais. Agora vamos passar um vídeo do assentamento desses blocos, como que é feito o assentamento. Aqui passando a cola à base de PVC.
Mostra ali também como está passando a tubulação, passa o conduíte. E aí ele assentando os blocos. Como que nem precisou de muita cola para fazer ali a ligação entre os blocos. E como é feito o encaixe dos blocos como fosse um Lego. E como que é rápido a aplicação. Como o manuseio também é fácil. Então isso acaba trazendo agilidade para a construção civil. Ali também, no caso, aí no canto, como também tem os blocos de uma parte só, que é o meio bloco ali, onde como é necessário também o alinhamento. Por isso que é importante ali a primeira fiada, ela tá bem alinhada, bem definida para a parede seguir ali no alinhamento. Eu vou falar agora das vantagens e desvantagens do método de estrutura de alvenaria de blocos solo e cimento. Levando em consideração também, eu coloquei algumas vantagens do material em si também. Começando aí nas vantagens, na disponibilidade de matéria-prima, que aí já não é na parte estrutural, é manutenção do bloco, né? É uma matéria-prima que é abundante, que é um material abundante no mundo todo, né? O solo. Por esse motivo, construir com alvenaria de bloco de cimento é uma alternativa muito usada. Aí depois é a trabalhabilidade, né? Para os que são menos favorecidos de recursos, é uma ótima alternativa, pois o processo pode ser feito manualmente, tem uma execução mais rápida, não necessita de um acabamento mais fino, no caso do revestimento aí, no caso do reboco, né? Facilita a passagem das instalações elétricas, sem danos ambientais, né? Isso aí pode colocar até um asterisco, porque antes da obtenção do bloco, né, em si, tem a queima porque vai um pouco de cimento na dosagem, né? Aí, mas ela não é necessária na hora de fabricação do bloco de tijolo. E com isso não há emissão de gases poluentes. Com isso minimiza os danos ambientais na fabricação do mesmo. Ele também tem um bom desempenho termoacústico, que é a isolação de temperaturas e ruídos, que promove um ambiente mais confortável. Gera pouco entulho, melhor distribuição das cargas na estrutura, proporcionando maior segurança, reduz o material, em alguns casos reduz cerca de 80% em cimento, 50% ferro e até 100% em madeira, no caso aí que em outros tipos usa as madeiras para forma de pilar, né? Agora eu vou falar, pode pular, vou falar de algumas desvantagens. No caso aí da fabricação do bloco, o uso indiscriminado, quando feito indiscriminadamente, pode favorecer processos erosivos ao meio ambiente. No erro na dosagem também, quando ocorre um erro na dosagem, pode favorecer o surgimento de patologias na construção. Aí no caso das patologias, fissura, trinca, eu coloquei já aí outro ponto, a resistência, o risco de umidade, que também é uma patologia, né?
Caso aí a resistência em quinas, no caso de impacto, o mau dimensionamento, quando não coloca os graus adequadamente e etc. Pode pular. A gente fez algumas perguntas, deixou algumas perguntas aí. Daí, no decorrer aí que for assistindo, vocês pausam, respondem, aí depois tem as respostas. Aí deixamos as referências bibliográficas.